Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ademir Júnior. Estamos mais uma vez aqui com os irmãos para compartilhar a lição de número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Essa lição tem como texto áureo Romanos capítulo 1, verso 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Na verdade prática, o autor ele traz a seguinte definição: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Ele, tanto usando o tema como usando o texto áureo e também a verdade prática, ele chama a nossa atenção para esse mandamento, porque evangelizar ou pregar e levar as boas novas não é uma opção, mas é uma ordenança que o Senhor Jesus nos confiou nesse projeto da grande comissão de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Na leitura bíblica em classe, o autor ele descreve o que o evangelista Marcos fala no capítulo 16, do verso 14 ao verso 20, que diz: finalmente apareceu aos 11 ensinando eles assentados juntamente e lançou-se em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que os seguiram. Amém. Na proposta de objetivo geral, o autor diz que esta lição ela tem por objetivo conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização, ou seja, despertar a igreja para essa realidade. Como objetivos específicos, ele nos dá 3. Primeiro, mostrar a evangelização como prioridade dos pentecostais. 2, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os homens. E 3, argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. É interessante, amados irmãos, que em todo momento o autor ele está chamando a nossa atenção para esse compromisso, digamos, essa verdade que é a essência da nossa fé apostólica pentecostal. E na introdução, ele vai descrever aqui que o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. E ele também destaca que a igreja é a única agência que fora escolhida por Deus para levar a mensagem do Evangelho. Quando eu estava preparando esta lição, estudando, me veio à mente um pensamento do pastor Elianai Cabral, que ele diz assim: a igreja de Cristo não pode enclausurar-se dentro dos templos, mas deve cumprir a sua missão por toda parte, onde estão os pecadores. Ou seja, a razão de ser da igreja não está só fechado entre 4 paredes, mas nós louvamos e adoramos a Deus, ou o nome de Deus é glorificado, no momento em que nós propagamos o Evangelho, e esse poder também se manifesta na vida de outras pessoas, principalmente daqueles que estão sendo atormentados pelo pecado. Leonardo Ravenhill, no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele ainda é mais enfático quando ele diz assim: irmãos, temos uma missão, salvar almas, e no entanto, elas estão perecendo. Pensemos nisso. Existem milhões
centenas de milhões, talvez milhões de milhões, milhares de milhões de almas eternas que precisam de Cristo e sem vida eterna elas irão perecer. Ah, que vergonha para nós, que horror, que tragédia. Cristo não desejava que ninguém se perdesse. Ou seja, nesse livro, ele vai chamar a nossa atenção por diversas vezes sobre a responsabilidade do cristão de propagar o evangelho e, por conta disso, irá salvar milhões de pessoas que estão destinadas ao fogo do inferno. Inclusive, ele chega a ser mais enfático quando ele diz que milhões de pessoas estão indo para o fogo do inferno porque a igreja perdeu o fogo do Espírito. Então, essa é a marca da nossa igreja, essa é a marca da nossa Assembleia de Deus, da nossa igreja pentecostal, é propagar o evangelho e salvar milhões de pessoas que estão destinadas à perdição, mas no momento em que elas forem impactadas por esse evangelho, certamente mudarão de vida. No ponto 1, o autor chama a nossa atenção com a evangelização como prioridade. Ou seja, nós temos diversas prioridades na vida. Muitos de nós nos preocupamos com profissões, nos preocupamos com as nossas responsabilidades diárias ou com os nossos compromissos na sociedade, mas a prioridade, digamos, que deve marcar a nossa vida é a evangelização, porque nós podemos ser reino de Deus na faculdade, nós podemos ser reino de Deus no trabalho, nós podemos ser reino de Deus na comunidade onde nós estamos inseridos. Quando nós perdemos essa essência, quando nós perdemos essa motivação, essa convicção, nós vamos justamente tomando atitudes imprudentes. Por que a igreja hoje no Brasil ela é mais conhecida pelos escândalos do que propagadora do evangelho? Porque muitos de nós perdemos essa referência, perdemos aí esse alvo, essa meta que é a evangelização como prioridade. E é interessante que o autor ele vai dizer que a evangelização não é uma mensagem alternativa. Não é uma mensagem alternativa, ela realmente vai tratar da vida e da morte. Da vida para aqueles que forem alcançados por elas, da morte daqueles que a rejeitarem ou não tiverem essa oportunidade. Inclusive, o profeta Ezequiel, no seu livro, lá, ele vai narrar a importância do atalaia, que tem que avisar o ímpio de que será destruído, para que o Senhor não requeresse da mão do atalaia ali o sangue daquele ímpio que pereceu sem ter a oportunidade de conhecê-lo. Então, a tarefa de divulgar as boas novas, ela é uma tarefa de todos nós. Porque muitas vezes a gente diz assim, não, mas eu não posso pregar porque eu não sou missionário, não, mas eu não vou pregar porque eu teria que fazer um curso de missões, não, eu teria que fazer um curso teológico, não precisa. Não é necessário, você tem que fazer o curso sim para você crescer, você tem que fazer o curso sim para você ter mais conhecimento, mas para pregar o evangelho você só precisa viver esse evangelho. Obviamente que eu não estou destacando, nós temos um seminário aqui que é excelente, com excelentes professores, eu não estou tirando o mérito do estudo, eu estou dizendo que para pregar o evangelho eu preciso ler a palavra, eu preciso estar em contato com a palavra e aonde eu estiver inserido, essa palavra se manifesta na minha vida e as pessoas irão ser alcançadas por esse evangelho através da minha vida, através do meu testemunho. E é interessante, irmãos, que eu vou repetir mais uma vez. Se você tem a oportunidade de fazer um curso teológico, faça, porque é muito importante. Mas como propagador do evangelho, você só precisa crer no Senhor Jesus e ver a manifestação dele na sua vida e você começar a propagar por onde você estiver. No ponto 1, no subponto 1, ele vai trazer aqui a definição e a descrição da palavra evangelho. Eu não quero me deter muito nesses pormenores aqui do grego, os irmãos estão com a revista em casa, vão ler com muita calma e, digamos, prestar bem atenção. Eu queria só destacar que ele vai chamar a nossa atenção para o significado da palavra evangelho como boas novas, boas notícias ou notícias alvissareiras. O evangelho é essa boa nova de um mundo que está em crise, de um mundo que está à deriva, de um mundo que não vê uma perspectiva, que não vislumbra uma perspectiva de mudança, principalmente agora nesse
período pandêmico que nós estamos vivendo, esse é o momento de que o Evangelho seja propagado e que as pessoas tenham essa experiência com esse Deus Criador. É interessante que o Evangelho também está descrito aqui, que é a mensagem de Cristo que salva o pecador, ou seja, todo aquele que está maculado, ou seja, que for maculado pelo pecado, do momento em que ele tem esse contato com esse evangelho, com essa boa nova, com essa boa notícia, a sua vida será transformada. O evangelho também, na descrição, é o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, amados irmãos, no momento em que eu tenho um contato com esta palavra, eu sou salvo, ou seja, eu sou transformado, eu sou moldado, eu passo pelo processo da chamada regeneração. Quando Jesus dialoga ali com Nicodemos, ele vai dizer isso. Uma outra coisa que ele vai chamar a nossa atenção, que o Evangelho também, no ponto 2, do subponto 2, ele diz o único Salvador. O Evangelho também é essa oportunidade de nós anunciarmos que só há um mediador, só há um único Salvador. Eu sei que algumas religiões criam alguns caminhos, algumas mediações, mas segundo o Evangelho só há um nome pelo qual nós devemos ser salvos, só há um nome pelo qual nós devemos ser transformados, e esse nome é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, o texto diz aqui que o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus. Preste atenção. O Evangelho, ele não está aqui, digamos, com a pretensão de divulgar uma personalidade. Inclusive, Paulo vai criticar os irmãos da igreja de Corinto, porque lá uns elegeram Apolo, outros elegeram o próprio Paulo, outros elegeram Pedro. Mas o Evangelho diz aqui, o texto aqui, que ele fala do reino de Deus, ele fala da salvação, essa salvação que Deus nos oferece, Deus nos oferta. Ele também fala do perdão dos pecados, e esse perdão mediante a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa. Não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo, ele deixa isso claro, que o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade de evangelização local e mundial. Tá certo? É interessante quando ele diz, aqui eu quero só repetir, que ele diz que é uma necessidade imperiosa e que não existe salvação sem Jesus, e de que o campo é o mundo, ou seja, tudo que está à nossa volta, é o seu amigo de faculdade, é o seu amigo de trabalho, é o seu vizinho, é o seu parente. Muitas vezes nós temos a oportunidade de conversar sobre política, e principalmente agora, nesse momento em que nós estamos atravessando no nosso país, em que a população está muito dividida entre um lado A e lado B, mas os crentes em Jesus, ele se empolga e ele não tem outro assunto. Ele pode até falar sobre política, mas ele não entra em debates, em brigas, em conflitos, porque ele tem que pregar para quem pensa diferente dele e para quem pensa igual a ele, politicamente, seja em qual seja a área, no campo da ciência, ou no campo do esporte, no campo da política. Você vai ter pessoas que pensam igual a você e pessoas que pensam igual a você, mas como crente em Jesus, você tem que pregar para todos eles, porque eles precisam ter uma experiência com Cristo, uma experiência salvadora. E no subponto 3, ele diz que a igreja é a agência legítima, ou seja, o Senhor Jesus constituiu a igreja como embaixadora, constituiu a igreja como sua fiel representante, como aquela que detém da parte de Deus a autorização para propagar o seu evangelho. É interessante, irmãos, que lá no profeta Jeremias, o profeta, ele vai dizer assim, Jeremias, ele diz, o profeta que teve sonho, conte o sonho, mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Por quê? Porque aquele que
é o representante fiel do Senhor Jesus, ele não tem outro assunto para falar a não ser aquilo que Deus lhe confiou. Então ele, como representante, ele tem que propagar o evangelho. Então ele diz assim, Jesus constituiu a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar as boas novas. Por isso que é necessário haver mobilização. Por isso que é necessário a igreja usar de estratégia. Hoje, na época das mídias sociais, nós podemos usar várias estratégias para propagar o evangelho. Nós temos aí, as igrejas estão utilizando os cultos online, as lives, e nós temos uma outra oportunidade também de, através desses grupos de WhatsApp, tá certo? Enviar vídeos, enviar mensagens. A gente precisa se mobilizar, porque é necessário que haja essa mobilização para que nós alcancemos o maior número de pessoas para o reino de Deus. Cada crente dos dias apostólicos, diz aqui o texto, era um fiel ou era um próspero ganhador de alma, não só nos dias apostólicos, irmãos. A nossa Assembleia de Deus, nas primeiras décadas da Assembleia de Deus no Brasil, até principalmente ali em meados de 80, tá certo? Aqueles que aceitavam a Jesus tinham essa meta de ganhar os seus familiares, de ganhar os seus amigos, de ganhar seus parentes. Parece que isso deu uma esfriada, mas essa lição ela veio justamente para nos despertar, reavivar a chama, para que nós possamos seguir o modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, que quer que todos se salvem. Inclusive, o autor aqui, ele manda que sigamos o exemplo de Jesus, mas também ele cita também o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que não mediu esforço quando ele disse, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o autor, ele quer aqui como agência, como representante fiel, que nós nos despertemos ou nos dispusemos a propagar o evangelho. No ponto 2, ele vai entrar num assunto aqui que eu diria que é o mais polêmico dessa lição. Eu até sugiro ao nobre professor que, se possível, não entrar nesse debate infundável, que esse debate aqui já tem séculos que a igreja vem debatendo entre esses pensamentos aí, tá certo? E talvez você perca muito tempo da sua lição e não consiga dar uma conclusão eficaz, porque, infelizmente, dentro das nossas igrejas, há muitas pessoas que têm pensamentos contrários à nossa doutrina pentecostal assembleiana. Mas eu queria dizer que, caso o professor, o nobre professor queira, combine com o seu pastor, tá certo? E marque um dia só para falar desses pontos, porque aqui ele vai citar um ponto do pensamento calvinista e um ponto do pensamento arminiano. Os irmãos sabem que nós seguimos a linha de Jacó Armínio, então é interessante que tenha-se tempo para se debater sobre esses dois pontos. Uma vez aqui na sede, eu trouxe na época da minha gestão na liderança da mocidade, eu trouxe um pastor aqui e ele teve a oportunidade de falar dos 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminiano, fazendo esse contraponto, inclusive citando o nosso credo, porque é importante para esse ponto de número 2 aqui, o nobre professora também tem acesso ao nosso credo, porque o nosso credo ele vai justamente descrever não só ali o pensamento arminiano, mas vai descrever o pensamento assembleiano, até porque no ponto 1 aqui, no subponto 1, ele fala da doutrina assembleiana, da nossa teologia. É importante que o professor conheça o que pensa a nossa Assembleia de Deus. Infelizmente, nós vamos ter muitas pessoas que estão dando aula, ou até mesmo obreiros, que ainda não teve aí o cuidado de se voltar para a nossa doutrina pentecostal. E aí, com esse acesso de pregadores reformados nos nossos cultos, com esse acesso de muitos pregadores que vêm para os cultos, para as nossas Assembleias de Deus, com o pensamento reformado, e muitos deles autores de livro, faz com que muitas vezes a gente siga mais esse pensamento do que o nosso. Então, para esse ponto 2, eu gostaria de recomendar os irmãos que lessem o nosso credo, tá certo? Que lesse o nosso credo e
procurar se ver e, posteriormente, num tema mais maduro, mais com espaço para debater sobre esses dois pontos aqui dessa lição, que ele vai justamente falar que Cristo morreu por toda a pergunta. Ele vai citar aqui o pensamento da teologia arminiana e da teologia calvinista. Logo no início ele vai citar da teologia calvinista, tá certo? Que vai justamente falar da expiação limitada, ou seja, ela vai justamente debater de que Cristo não morreu por todos, mas essa discussão teológica de que Cristo só morreu por alguns, e aí o próprio autor diz que Cristo morreu apenas por um grupo restrito, e citando aquele texto lá, inclusive o autor vai citar, de 1 Timóteo capítulo 2, verso de número 4. Tá certo? Então, nossa doutrina pentecostal assembleiana, ela vai se deter nessa expiação ilimitada, porque é vontade, digamos, de Deus, de todos os homens se salvem, né? Então, Paulo vai dizer que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Também o próprio evangelista João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o assembleiano, o pentecostal, ele prega para todas as pessoas, querendo que todos sejam salvos, que todos tenham esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de pensamento político, não importa o que ele pensa, não importa assim a sua bandeira, o que importa é que ele tem uma alma, que ele tem um espírito que clama por Deus e que almeja ter esse encontro com Deus, e nós cremos que Jesus Cristo também morreu por ele. Então Jesus, na sua expiação, ela foi uma expiação universal por todos os homens. No terceiro ponto, ele vai falar da evangelização local e da evangelização transcultural. Ou seja, nesse ponto ele vai até destacar que a evangelização é uma tarefa precípua da igreja. O que seria essa precípua? É justamente essa ideia da tarefa essencial, dessa tarefa fundamental que a igreja tem. E é interessante porque ele vai usar aqui, que justamente eu até recomendo aos irmãos conhecerem o nosso livro de Atos dos Apóstolos, do nosso seminário, porque nesse ponto de número 3, ele vai falar tanto dessa evangelização local como da evangelização transcultural, porque quando o Espírito Santo veio sobre a vida da igreja ali, logo em Atos 1, em que os discípulos estão ali, digamos, inquietos acerca do reino que seria restabelecido em Israel, Jesus diz, não vos compete saber tempos, nem as estações que Deus estabeleceu sobre o seu próprio povo, pelo seu poder, mas ele diz no verso 8, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Samaria, Judeia e até os confins da terra. E o livro de Atos, ele é justamente um esboço de como se deu essa evangelização quando o Espírito Santo veio sobre a vida da igreja, logo ali em Jerusalém, depois eles estão ali em Samaria, depois eles estão em toda a Judeia e agora eles já estão partindo para outras nações ali, nas viagens missionárias de Paulo, inclusive, a gente percebe quando Paulo escreve para a igreja de Roma o seu desejo de partir para um outro lado, já que esse lado aqui já está todo evangelizado, então é necessário que eu vá para os confins da terra. Ou seja, então ele fala, o livro de Atos, ele vai nos dar uma descrição bem didática de como os apóstolos, ou de como a igreja fez essa evangelização local e essa evangelização transcultural. E é interessante que quando você vai ler o livro de Atos, você vai perceber que Paulo, ele não, digamos assim, se detém em pequenas cidades, mas ele vai para cidades estratégicas, onde, através daquela cidade, cada uma dessas cartas que Paulo escreveu são cidades estratégicas, e através daquelas cidades ali estratégicas, por exemplo, como Corinto e tal, ele irá chegar naquelas cidades menores. Parece que muitas vezes, quando a gente pensa em fazer missões e quando diz vamos para a cidade, a gente escolhe ali um lugarejo bem distante, muitas vezes vai para a igreja vai abrir
um trabalho em uma determinada cidade, aí vai naquele lugar mais distante, às vezes no distrito daquela cidade, quando, na verdade, nós deveríamos estar ali no centro, tá certo? No bairro estratégico daquela cidade, para de lá desse bairro estratégico, as pessoas que vêm desses distritos terem acesso ao Evangelho e voltarem para os seus distritos, já levando consigo a palavra e levando a possibilidade também de abrir um trabalho. Então, ele vai justamente nesse ponto 3, mostrar a evangelização local, mostrar as missões transcultural e, por último, ele vai nos dar o desafio de hoje, né? O desafio, que eu diria que o desafio é o mesmo. Esse desafio de que o campo é o mundo, desde os dias de Jesus, quando ele vai apresentar esses desafios. Mas o primeiro desafio a ser vencido é justamente a igreja, ela assumir essa responsabilidade, é o servo de Deus, ele entender que ele serve ao Senhor e serve ao mundo no momento em que ele se coloca diante de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me para fazer a tua vontade. Senhor, eis-me aqui, usa-me como propagador da tua palavra. Não só isso, irmãos, uma coisa que nós nos esquecemos: o mundo, ele não lê a Bíblia. O mundo, ele não tem contato com a palavra de Deus e muitas vezes ele lê a nossa vida, ele lê o nosso comportamento. Muitas vezes ele sabe qual é o comportamento ideal de um cristão, ele sabe qual é o comportamento ideal de um servo de Deus ou como o servo de Deus iria agir ou reagir a determinada situação. E isso muitas vezes é também uma forma de evangelizarmos, quando nós temos uma vida prudente, aonde nós estamos inseridos, e o nome de Deus é glorificado na nossa vida, e aí as portas se abrem para que nós possamos propagar o Evangelho. Então, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te dê aí essa motivação para estar, digamos assim, cumprindo essa missão, cumprindo esse desafio. Vou repetir mais uma vez a importância de você, por conta do ponto 2, conhecer o nosso credo. Inclusive, no nosso canal, tá certo? Tem lá várias gravações onde estão comentando ponto a ponto do nosso credo. Eu te, assim, oriento a ir lá aqui no nosso canal, procurar o link que fala especificamente de cada um desses pontos, para você conhecer melhor a nossa doutrina pentecostal assembleiana, a nossa doutrina arminiana. Então, que Deus possa te abençoar. Recomendo também que venha conhecer o nosso seminário. Nós temos excelentes livros, excelentes professores, e com certeza Deus irá te abençoar nessa tarefa de propagador ou de propagar o Evangelho. Então, eu quero agradecer a Deus e pedir ao Espírito Santo de Deus que te ilumine nessa tarefa tão grandiosa de lecionar ou de ministrar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.